Queridos e amados irmãos e amigos, com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Dizer a vocês que é um prazer muito grande estarmos aqui falando com os irmãos. Nós estamos no nosso período de quarentena. Veja como são as coisas. Hoje é mais um dia, sexta-feira, que nós estamos vivenciando e submetidos a isso. Eu estou aqui em casa, juntamente com a minha esposa e com os meus filhos. Estamos obedecendo às determinações das autoridades, até que essas determinações mudem e nós possamos, então, retornar às atividades tranquilamente. É bem verdade que, por conta da minha atividade profissional, eu, além de pastor, sou também advogado, e como advogado eu consigo atuar dentro de casa, porque eu tenho algumas empresas para as quais eu presto serviço e essas empresas têm me solicitado alguns serviços e eu tenho tido então a oportunidade de trabalhar, mesmo que seja aqui da minha casa. Muito bem, e é claro, né, acompanhando os noticiários, fazendo o que a gente pode para manter a higiene pessoal, a higiene do ambiente e se cuidar e também cuidando dos outros. E enquanto estamos aqui, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali sede do setor 10, pastoreada pelo nosso pastor Paulo Lucas Sacramento e também pelo pastor Silas Costa, as nossas igrejas estão respeitando esse período de isolamento e enquanto os cultos não acontecem ali, presencialmente, estão acontecendo cultos online, sempre à noite, e nós também temos acompanhado os irmãos e na medida do possível, alguns sempre pedem uma orientação, alguma palavra, e nós temos entregue aqui através do YouTube e também através do Facebook. Muito bem, e hoje eu senti no meu coração de compartilhar com vocês uma reflexão com base numa palavra grega que é utilizada para referir-se à vinda do Senhor Jesus. Eu gosto muito desse livro aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, se chama Palavras-Chave do Novo Testamento, escrita pelo autor William Barclay, e o Barclay, ele toma uma palavra do mundo helênico, que é a palavra parousia, e com base nesta palavra parousia, ele fala sobre a vinda do Senhor. E a primeira coisa que nós podemos aprender é que a palavra parousia, ela é uma palavra que hoje, no sentido teológico ou técnico teológico, é a palavra que refere-se à vinda do Senhor. Só que essa palavra, parousia, ela antes de ser uma palavra tomada pela cristandade, pelos evangélicos, pelos cristãos, era uma palavra que já era utilizada no mundo helênico, no mundo grego. Por exemplo, e ela é uma palavra que antes de ser usada para referir-se à segunda vinda do Senhor, ela é uma palavra que é utilizada para a presença. Então eu vou citar aqui alguns exemplos. No grego clássico significa simplesmente presença ou a chegada de pessoas ou coisa. Pode ser usada em expressões tais como a presença dos amigos ou a presença de infortúnios. Um homem faz um juramento no sentido de cumprir certo dever na presença ou na parousia dos irmãos e dos bispos. Muito frequentemente, o próprio apóstolo São Paulo utilizou-se da palavra parousia para falar a respeito da chegada de algum irmão. Eu vou separar aqui alguns versículos e esses versículos vão dizer para nós quando Paulo refere-se à parousia no sentido de chegada, no sentido de presença. Quando ele escreve, por exemplo, em 1 Coríntios 16, 17, que diz assim, 1 Coríntios 16, 17. Nós estamos aqui com a palavra de Deus aberta e vamos ler. 1 Coríntios, capítulo de número 16 e o versículo de número 17. Diz assim:
alegro-me com a vinda. Aqui vinda, Paulo usa a palavra vinda, mas vinda aqui, o termo grego é parousia. Ele vem dizer, alegro-me com a parousia de Estéfanes e de Fortunato e de Acaio, porque esses supriram o que da vossa parte me faltava. Então Paulo ele utiliza a palavra parousia para falar de vinda e de presença. Outra coisa que a palavra parousia, ou outro texto que a palavra parousia é utilizada por Paulo, não referindo-se apenas à vinda do Senhor, mas também na forma mais clássica, como a palavra era usada entre os gregos, é em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 6, aqui diz assim, porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Então, Paulo fala aqui que Deus que consola os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Essa palavra chegada de Tito é a palavra parousia, né? É muito interessante quando ele vai usar essa palavra também escrevendo aos irmãos de Filipos, no capítulo de número 2, na carta aos Filipenses, no versículo 12, quando ele diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença. Aqui ele fala da presença dele, e a palavra presença aqui também é parousia. Porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, né? Então, a palavra parousia, hoje, ela refere-se ao termo teológico e técnico para a segunda vinda do Senhor. Mas antes disso, a palavra parousia era uma palavra que já era utilizada no mundo grego, no mundo helênico, e ela referia-se, em primeiro lugar, à presença ou à chegada, tá certo? E aí nós demos alguns exemplos aqui. É muito interessante que tem um outro texto que Paulo vai dar um testemunho da opinião dos irmãos de Corinto sobre a presença dele, e ele vai usar nesse versículo também a palavra parousia. Segundo Coríntios 10:10, ele diz assim, considerei o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando estivermos presentes. Havia uma certa acusação a Paulo de que ele era muito vigoroso quando ele escrevia, mas a sua presença era desprezível. E aqui ele fala assim, não, eu sou duro ou sou vigoroso quando escrevo e sou vigoroso também na minha presença. E essa palavra presença é uma palavra utilizada para... a palavra presença aqui é uma palavra utilizada para... Ou melhor, a palavra presença, ela decorre da palavra grega parousia. Então, parousia é o termo grego que hoje é utilizado para a segunda vinda do Senhor. Mas no mundo helênico, parousia não significava, num primeiro momento, vinda do Senhor. Significava chegada, podia ser de pessoa, de coisa ou até de um infortúnio, de uma dificuldade, ou a chegada, ou então poderia significar também a presença. A própria presença já era relatada como parousia. Só que a partir do segundo século, ou melhor, a partir do final do primeiro século, os teólogos, doutrinadores e os autores do texto sagrado já começaram a tomar a palavra parousia não mais no sentido de chegada e não mais no sentido de presença de qualquer coisa, pessoa ou caso fortuito, mas sim no sentido de a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor. Então nós temos aqui vários textos que a palavra parousia diz respeito à segunda vinda do Senhor. Então vamos lá, Mateus, capítulo de número 24, vamos investir um tempo estudando a palavra de Deus. E estamos estudando aqui a palavra de Deus
baseando-nos sempre nesse termo grego que é o termo parousia. Mateus 24:3 diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos e, em particular, lhe perguntaram: dize-nos quando sucederá essas coisas e que sinal haverá da parousia. Aí, aqui está, da tua vinda e da consumação dos séculos. Então, a palavra aqui para qual sinal haverá da tua vinda, a palavra grega aqui é a palavra parousia. O versículo 27 do mesmo capítulo diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aqui o Senhor Jesus está respondendo aos discípulos e num determinado momento Jesus ele usa a palavra parousia para referir-se à sua vinda, ao seu advento, à sua segunda vinda aqui nessa terra. No versículo 37 do mesmo capítulo 24 diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será assim a vinda do Filho do Homem. E a palavra vinda do Filho do Homem aqui, a palavra vinda quer dizer, ou é utilizada aqui a palavra parousia. No versículo 39 diz assim: e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então veja que o Senhor Jesus utilizou-se no sermão escatológico dele, descrito aqui em Mateus 24, a palavra parousia no sentido técnico-teológico para referir-se à sua vinda, à vinda dele, tá? Outro texto é 1 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos dar uma olhada lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Esse texto é muito bacana. 1 e 2 a Coríntios, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1 Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 2,19. Diz assim: também, quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em quem exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua gloriosa vinda? Aqui Paulo está falando que a igreja, ela é esperança, alegria, coroa, né, e razão de gozo quando ele fala na presença do nosso Senhor Jesus com a sua vinda. Então Paulo aqui vai usar a palavra parousia para referir-se e demonstrar que Paulo cria na vinda do Senhor. Outro texto em 1 Tessalonicenses ainda é o capítulo 3, versículo 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de qualquer culpa, na presença do nosso Pai e na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então Paulo ele usa a palavra parousia para referir-se à vinda do Senhor. 4,15 de 1 Tessalonicenses, assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Aqui Paulo, ele orientando os irmãos de Tessalônica a respeito da vinda do Senhor, ele toma mais uma vez a palavra parousia. No capítulo 5, versículo 23, também da primeira carta aos Tessalonicenses, assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para ou na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz aqui que o Senhor virá e quando ele vier, o nosso espírito, alma e corpo devem estar conservados, íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então a palavra parousia, ela é tomada aqui. Agora em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos. Aí Paulo começa a exortação. Então, veja que a palavra parousia, referindo-se no sentido técnico à vinda do Senhor, ela é tomada pelo Senhor Jesus no sermão escatológico, por Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, também na segunda carta aos Tessalonicenses, e na segunda carta, no versículo 1, que nós já lemos, também no versículo 8, diz assim: então será de fato revelado o iníquo,
que é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua parousia, da sua vinda, né? E o versículo 9, ora, o aparecimento do iníquo, que é o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, quer dizer, vem no poder, na ação de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentira, né? Então, Paulo vai tomar a palavra parousia para referir-se tecnicamente à segunda vinda do Senhor. Pedro também, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. 1 de Pedro 1, 16. Vamos ler aqui. Primeira carta do apóstolo São Pedro 1, 16. Diz assim, porque está escrito, sede santos, porque eu sou... deixa eu ver aqui. Aliás, 2 de Pedro, perdão, irmão. 2 de Pedro, isso mesmo. 2 de Pedro 1,16. Está corrigido aqui. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, Pedro aqui fala para os irmãos, olha, eu tenho falado para vocês, ensinado para vocês a respeito da segunda vinda do Senhor. E quando Pedro vai falar dessa segunda vinda, que não é baseada em fábulas, mas baseada numa experiência que ele viveu ao andar com o Senhor, e ao ver e o Senhor realizando prodígios, maravilhas, ao ter estado no Monte da Transfiguração, nessa situação Pedro diz, olha irmãos, o Senhor, eu tenho ensinado a respeito da vinda, e a palavra que ele utiliza do mundo grego para a vinda ali é a palavra parousia. Também 2 de Pedro 3,4 diz assim, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Então Pedro aqui está falando que nós não devemos esmorecer quanto à esperança da vinda do Senhor, ainda que pareça-nos tardia. Porque alguns dizem assim, os pais que nos ensinaram isso já morreram e o Senhor não veio. Será que o Senhor não virá? É essa questão que Pedro está dizendo. Não, o Senhor virá sim. E a palavra que Pedro vai utilizar para referir-se à vinda do Senhor é, de novo, a palavra parousia. E no versículo de número 12, quando ele diz, também de 2 de Pedro 3 e 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Pedro fala que o dia da vinda do Senhor, do dia de Deus, será um dia tremendo, onde haverá manifestações atmosféricas no céu cósmico, atmosférico, os planetas, as galáxias e assim sucessivamente. Ele diz que tudo isso se desfará quando o Senhor vier. E essa palavra que ele utiliza aqui em 2 de Pedro 3,12 para referir-se à vinda de Deus ou à vinda do Senhor é a palavra parousia. Mas não só Jesus usa a palavra parousia, não só Paulo utiliza a palavra parousia, não só Pedro, mas também o apóstolo São João. Por isso, 1 de João, capítulo 2, versículo 28. 1 de João 2, 28. Diz assim, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança dele, não nos afastemos e envergonhados sejamos na sua vinda. Aqui João está dizendo, filhinhos, agora nós devemos permanecer nele, para que quando ele se manifestar, nós tenhamos confiança dele, não nos afastemos e não sejamos envergonhados na sua vinda. Então, irmãos, veja aqui, a palavra grega parousia, que hoje ela é utilizada como uma palavra ou um termo técnico para referir-se à vinda do Senhor, num primeiro momento, no mundo grego, no mundo helênico, esta palavra ela significa a chegada. Quando a pessoa chega, dali nós temos a parousia. Mas a palavra grega também, ela pode ser aplicada quando fala da presença. Paulo vai utilizar muitas vezes a palavra parousia para referir-se à simples presença. Porém, o próprio Senhor Jesus, em Mateus 24,
o próprio apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, o próprio apóstolo Pedro, em 2 de Pedro, o próprio apóstolo João, em 1 de João, e o próprio apóstolo Tiago, eles vão tomar a palavra parousia para referir-se à vinda do Senhor. Então, por que esta palavra ela é importante? Por que eu estou dedicando uns minutos falando até de forma pormenorizada para os irmãos a respeito desta palavra? Porque nós, quando lemos os textos e lemos o contexto daqueles textos que falam sobre a vinda do Senhor, nós percebemos que o tempo da vinda do Senhor, ele é marcado por alguns sinais, por algumas evidências, por algumas características. E estas características do tempo da vinda do Senhor são características que nós já encontramos no nosso tempo. Então nós temos algumas características, tá, do nosso tempo, e estas características elas já estão aí, elas já se demonstram, já estão patentes, qualquer pessoa pode perceber. Quais são estas características do tempo da vinda do Senhor que nós podemos perceber serem também características do nosso tempo? Guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, tsunamis, falsos profetas, apostasia, o aumento da iniquidade, o esfriamento do amor, pai contra filho, filho contra pai, e muita gente vindo em nome do Senhor dizendo que é o Cristo. Esse é o contexto que nós lemos nos textos que falam da parousia, da segunda vinda do Senhor, como sendo o período que vai marcar a vinda do Senhor. Porque o Senhor Jesus, ele virá. Do mesmo jeito que ele veio encarnado, ele virá em glória. Do mesmo jeito que ele veio como cordeiro, ele virá como leão. Do mesmo jeito que ele veio como homem, ele virá como Deus. Do mesmo jeito que ele veio como servo, ele virá como Senhor. Do mesmo jeito que ele veio para sofrer e morrer na cruz, ele virá para aniquilar Satanás, seus demônios, a morte, o inferno, os ímpios, exercer a sua justiça, coroar a sua igreja e se assentar no seu trono plena e integralmente para todos sempre e reinar integralmente. Então, o Senhor virá, e esta vinda do Senhor, ela, pelo texto, ou pelos textos que permeiam a palavra de Deus, que trazem características do tempo da vinda do Senhor, nós percebemos que os tempos da vinda do Senhor, que estão descritos na Bíblia, são tempos também que se confundem, se parecem, se apresentam, se assemelham como o nosso tempo, ok? Isso quer dizer o quê? Por óbvio, isso quer dizer que a parousia está perto. Quer dizer que a vinda do Senhor está perto. Se a vinda do Senhor está perto, o que nós devemos fazer? Nós devemos tomar algumas diligências, algumas ações, alguns caminhos, não ansiosos, não inquietos, não angustiados, mas com paz no nosso coração e com a certeza de que a sua palavra se cumprirá. O que nós devemos fazer? É muito interessante que a palavra parousia, ela significava a chegada, ela significava a presença, ela é a vinda do Senhor, mas ela é mais comumente usada e fica melhor compreendida para nós quando nós a entendemos a partir do seguinte pensamento: parousia significa a chegada do rei. A vinda do Senhor quer dizer a chegada do rei, a chegada do Senhor, a chegada de Deus, a chegada do Cristo ressurreto e glorificado entre nós. Quando um rei ia chegar numa cidade, num vilarejo, numa aldeia, quando o rei ia chegar numa região, haviam preparativos para a chegada desse rei. Da mesma sorte, se nós sabemos que o nosso tempo é o tempo da parousia,
Se o rei está vindo ao nosso encontro, se o Senhor está vindo buscar a sua igreja, se o esposo está vindo buscar a noiva, se Deus está vindo buscar o seu povo, se está chegando o tempo, então, do cumprimento da sua promessa, da sua palavra, dos seus ensinamentos, das suas diretrizes, das suas orientações, direções para nós, se chegou realmente o tempo da parousia, da vinda do Senhor, então, nós... Do mesmo jeito que as pessoas se preparavam para receber um rei, do mesmo jeito que se preparam para receber um prefeito, um governador, um presidente, um estadista, um chanceler, um embaixador de uma nação, do mesmo jeito que nós nos preparamos para receber um rei, nós devemos também nos preparar para receber, mas não um rei mortal, não um rei humano, não um rei falível, não um rei fraco, não um rei derrotável, não, mas estaremos ou devemos nos preparar para receber o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Deus forte na batalha, aquele que nunca perdeu, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, aquele que está acima de homem, aquele que está acima de anjos, arcanjos, querubins, serafins, aquele que está acima de Satanás e seus demônios, aquele que está acima da morte, do inferno, da bênção, da maldição, do passado, do presente e do porvir. Nós devemos, do mesmo jeito que nós nos preparamos para a parousia de um rei, a parousia de um imperador, a vinda de um governador, de um procurador, de um procônsul, nós também devemos estar preparados e termos alguns preparativos para o advento, para a vinda, para a parousia do nosso Senhor. Quais são os preparativos que nós devemos ter? Em primeiro lugar, quando um rei ele vinha para uma região, para um lugar, para um ambiente, era muito interessante que ninguém deixava de coletar presentes para o rei. Esse é o primeiro ponto. O rei recebia presentes. Eu digo para os irmãos, nós devemos nos preparar para a parousia do Senhor, reservando para ele presentes. Os nossos presentes são a nossa adoração, os nossos pensamentos, a nossa alma, a nossa conduta, a nossa intenção, mas os nossos presentes também são as obras que vamos fazer em nome dele, para a glória dele, para a expansão do reino dele, e no final nós vamos entregar, nós vamos trazer, nós vamos dedicar, nós vamos devotar a ele também um presente. Quando um rei visitava uma cidade, ele recebia um presente. E nós devemos então preparar presentes para o nosso Senhor. Que o Senhor não nos encontre de mãos vazias, que o Senhor não nos encontre despidos de nenhum bem. Antes, que o Senhor nos encontre vestidos, que o Senhor nos encontre carregados, para que ele possa vir a nós e receber de nós coletas, receber de nós o nosso trabalho, receber de nós a nossa obra, e que essa obra seja provada pelo fogo e que ela resulte em obra preciosa para o louvor do Senhor. Outra coisa interessante é que quando um rei visitava uma cidade, havia costume de se criar uma moeda nova, e essa moeda nova era a marca da presença daquele rei naquela cidade. Ou seja, quando o rei chega, ele traz novos valores. Quando o rei chega, ele traz novos custeios, ele traz novas formas de manutenção e de sustentação. Nós vamos trazer para o Senhor coletas, mas nós também receberemos do Senhor, quando ele vier, novos valores, porque o rei, ele traz novos valores. As moedas são cunhadas, as joias são preparadas, e o rei então pode ter a sua esfinge, a sua imagem visível na moeda. Da mesma sorte, quando o rei vem, o rei traz novos valores. Quando Jesus veio a primeira vez, ele trouxe os valores do reino. Quando ele vier de novo, ele trará. Ele trará o quê? Ele trará uma série de recompensas que são descritas em Apocalipse aos que vencerem. Ele trará também a oportunidade de recebermos galardões. Ele trará a bênção e a dádiva de
reinarmos com Ele, de recebermos uma série de benesses que Ele vai entregar para os fiéis, para os servos dele. Então, você pode ter descanso e paz no seu coração, porque quando acontecer a parousia, Ele espera de você receber de você alguma coleta, receber de você algum presente, mas ele não vai deixar esse presente sem recompensa. Por isso que Paulo diz assim: irmãos, sejam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, lembrando disso, que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Eu pergunto aos irmãos: você está preparado para trazer alguma coisa para o rei em sua parousia? E eu pergunto aos irmãos: vocês estão preparados para receber do Senhor dadivosas, indescritíveis e indizíveis bênçãos que Ele vai derramar sobre as vossas vidas? Porque Ele vai fazer isso no tempo que Ele chegar, no momento em que Ele vier, Ele vai trazer isso, Ele vai receber as coletas, Ele vai trazer presentes. E por fim, quando o Senhor vier, Ele vai trazer para nós, para a sua igreja, para o seu povo, um novo tempo. Muitos povos antigos marcavam o calendário e zeravam o calendário com a visitação do rei. Ou seja, a história ia seguindo, quando o rei visitava a cidade, a história era zerada e começava do rei para frente. É por isso que nós temos uma história antes de Cristo e depois de Cristo. E nós teremos uma nova história a partir da parousia. O Senhor reserva coisas boas para nós. O Senhor reserva coisas boas para a nossa família. O Senhor reserva uma eternidade de glória para nós. Por isso, nesse período de turbulência, nesse período de inquietude, nesse período de angústia, aquieta o seu coração, acalma a sua alma e diga como os heróis de Deus vêm dizendo ao longo da história: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Cumpra-se a parousia, cumpra-se a vinda do Senhor, e Ele não deixará de receber de nós as nossas coletas, as nossas obras e os nossos frutos. Nós não deixaremos de receber dele o galardão que Ele reservou e a recompensa e o salário que Ele tem para nós. E também Ele vai marcar e vai trazer para nós um novo tempo, um novo céu, uma nova terra, vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, nós habitaremos com Ele para todo sempre, e Ele vai arrancar toda a tristeza, toda a amargura, toda a inquietação. É por isso que eu acredito que o Richard Baxter estava muito correto quando ele disse: fique em paz, a menor brisa das mansões celestiais estipará, a menor brisa estipará todo o mal e toda a angústia que você viver durante a sua vida inteira. Que Deus em Cristo te abençoe, que a paz de Deus, que o amor de Deus e que a esperança e a expectativa na parousia do Senhor estejam sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Um grande beijo, ósculos para você. Deus abençoe.